Olá pessoal, mais uma vez, vamos aí com mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre William Burroughs. É o primeiro vídeo da biografia do William Burroughs, depois haverá um segundo vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. E lembrando então também da parceria com a White People, da coleção Biblioteca Selvagem, e hoje a estampa é essa aqui, do Burroughs, né, o Junk. Primeiro livro publicado do William Burroughs, né? Então, links abaixo, visitem aí o Instagram da White People, o site, né? Conheçam aí as outras estampas, os acessórios, ecobags, canecas, enfim, todas as outras estampas aí e acessórios que a White People tem aí pra gente, tá? Bom, vamos lá então. William Seward Burroughs nasceu em St. Louis, Missouri, né? E isso foi no dia 5 de fevereiro de 1914. Seu pai foi fundador da Burroughs Edding Machine Company e o seu avô foi o inventor do mecanismo da calculadora, né? O Burroughs, então, ele nasceu em uma família abastada, em uma família rica, né? E ele tinha tudo para seguir os passos do pai e do avô, mas resolveu trilhar o seu próprio caminho, fazendo a trajetória de Dante, né? Se perdendo na floresta escura da marginalidade e mergulhando primeiro no inferno para depois sair de lá vivo e contar as suas histórias. Em um trecho da sua autobiografia, ele diz o seguinte: nasci em uma sólida casa de tijolos à vista, de 3 andares, numa grande cidade do meio-oeste, St. Louis. Meus coroas eram bem de vida. Minhas primeiras lembranças são marcadas pelo medo de pesadelos. Me lembro de uma empregada falando que o ópio trazia lindos sonhos, e eu disse: vou fumar ópio quando crescer. Desde criança queria ser escritor, porque escritores são ricos e famosos. Eles perambulam por Singapura ou Rangoon, fumando ópio, metidos em longas túnicas de seda, cheiram pó em Mayfair, penetram em pântanos proibidos na companhia de jovens nativos que lhes servem de guias fiéis. Moram no bairro nativo de Tanger, fumando haxixe e acariciando uma gazela de estimação. Meu primeiro ensaio literário se chamava A Autobiografia de um Lobo. As pessoas riam e diziam: você quer dizer a biografia de um lobo? Não, era autobiografia mesmo e ainda é. Quando adolescente, frequentei uma escola moderna ao lado de futuros cidadãos íntegros, advogados, médicos e empresários. Me tornei doente imaginário crônico. Lia mais que qualquer um no meu colégio. Oscar Wilde, Anatole France, Baudelaire e até Guide. Entrei em Harvard, onde me graduei em literatura inglesa, por falta de interesse de outros assuntos. Odiava a universidade e a cidade onde ela estava. Tudo ali era morto. Fui para a Europa em 1936. Na volta, me dispensaram do exército por esquizofrenia. Ótimo! Durante a guerra, tornei-me um junkie em heroína. Nos anos 50, mudei-me para Tanger, Marrocos. Aí virei escritor profissional, o que tenho feito até hoje. Então, um breve fragmento autobiográfico, né, nas palavras do próprio Burroughs. Ele começa então a frequentar a escola agrícola de Los Alamos no ano de 1929, mas por conta da aversão que ele tinha de atividades físicas, acaba não se adaptando. O único esporte que ele gostava era tiro.
o Burroughs ele sempre foi apaixonado por armas de fogo e sempre teve armas de fogo. Inclusive, já li comentários de que ele dormia com armas de fogo, assim, debaixo do travesseiro, ao lado da cama. Então, era uma das suas grandes obsessões, uma das grandes paixões, era armas de fogo. Então, ele não se adaptou, né, a essa escola, mas, por outro lado, foi nessa escola que ele teve o primeiro contato, né, com um narcótico, né? Na verdade, foi com o hidrato de cloral, né, que ele conseguiu nessa escola e ele acabou experimentando. E essa experiência foi péssima assim, para ele, né? Ele passou muito mal. Depois disso, ele foi para uma escola privada, antes de entrar na Harvard, em 1932, onde ele passou a frequentar a biblioteca e a fazer leituras de clássicos ingleses e franceses. Aí ele se graduou em artes no ano de 1936. Bom, fora da universidade, ainda em 1936, ele foi perambular pela Europa, onde conheceu uma judia de nome Ilse Clapper, ou Klepper, com quem ele se relacionou romanticamente e se casou na Iugoslávia, a contragosto dos pais. Ela tinha 35 anos e o casamento foi uma forma de salvá-la da perseguição nazista, né? Uma vez que ela conseguiu então o visto para os Estados Unidos com o casamento com William Burroughs, né? Bom, ao retornar para os Estados Unidos, eles se divorciaram, acabaram se divorciando em Nova York. Burroughs voltou para Harvard para uma pós-graduação, né? E lá ele encontrou um dos seus amigos, né, o Kels Elvin. Eles escreveram uma peça juntos chamada Os Últimos Brilhos do Crepúsculo, que era uma sátira do Titanic e que acabou sendo rejeitado pela editora na época, né? Só que esse texto acabou sendo usado tempos depois no livro Expresso Nova. O Burroughs acabou usando esses fragmentos aí desse texto, né, dessa peça, no Expresso Nova. E no ano de 1939, a sua saúde emocional tornou-se uma preocupação para os seus pais, especialmente depois que ele deliberadamente cortou a última junta do dedo mínimo esquerdo para impressionar um homem por quem ele estava apaixonado, né? Aí ele abandona a pós-graduação e volta para St. Louis, onde foi estudar semântica com o professor Alfred Korzybski, que dizia que as palavras já haviam perdido seu sentido. E aí então começa a questão da linguagem, né, na vida do William Burroughs, né? Então a linguagem passou a acompanhar a própria obra de Burroughs, né? Esse questionamento sobre a linguagem, que segundo o Burroughs, né, elaborou uma teoria em cima disso, que a linguagem é um vírus, mas que não foi reconhecida como tal, porque ela alcançou um estado de simbiose relativamente estável com seu hospedeiro humano, né? Eu vou falar mais sobre essa questão da linguagem como um vírus num outro vídeo, né, quando eu for tratar das obras do William Burroughs. Com o episódio de Pearl Harbor, né, que foi a partir daí que os Estados Unidos também entrou na Segunda Guerra Mundial, com o episódio lá de Pearl Harbor, a mãe de Burroughs o internou em um centro psiquiátrico, onde ele foi diagnosticado mentalmente incapacitado para o serviço militar. Então foi um jeito que a mãe dele, que a família arrumou para que ele fosse dispensado do serviço de servir na guerra, né, como recruta. E assim então ele acabou escapando da convocação, né, para a guerra. Ele se safou disso por conta desse laudo médico, né? Apesar de Burroughs receber uma mesada dos pais por longa data, ele teve diversos empregos e subempregos e, segundo seu próprio testemunho, ele disse: tive muitos empregos,
a maior parte absolutamente insuportáveis. Não conseguia ficar mais de uma semana em cada um. É inacreditavelmente estúpido você ficar lá, sentado, a fazer alguma coisa absolutamente sem sentido e desconfortável durante 8 horas seguidas. O único emprego que eu consegui aguentar por mais tempo foi o de exterminador de baratas e percevejos. Trabalhava quando queria e, em geral, dava conta do recado em 2 horas. Fiquei nesse emprego por 8 meses. Foi o único serviço que me deu algum prazer. Então, nas próprias palavras do Burroughs, contando a experiência como exterminador de baratas. Por essa época, nos anos 40, Burroughs conhece Allen Ginsberg e Jack Kerouac através de Lucien Carr, que era de St. Louis, assim como David Cameron, ambos amigos do Burroughs. E ele se tornou uma espécie de mentor, não apenas por ser o mais velho da turma, mas porque ele já tinha uma experiência maior de leitura também, né? Conhecia obras e autores importantes que os apresentou ao Kerouac e a Ginsberg, né? E que acabaram influenciando esses dois, tanto em sua vida como nas obras do Allen e do Kerouac. O Burroughs sempre estava emprestando livros, né, para o pessoal todo aí. E foi em Nova York que o trágico episódio do assassinato de David Cameron aconteceu, né? Isso às margens do rio Hudson no ano de 1944. Então, aquela história de que o Lucien Carr acabou matando, né, o David Cameron. Eu já comentei sobre isso num vídeo, né? E esse episódio resultou então no livro E os Hipopótamos Foram Cozidos em Seus Tanques, escrito em 1945 em parceria com Kerouac. Ambos envolvidos no caso como testemunhas materiais. Eu também voltarei a falar sobre esse episódio, né, no vídeo sobre a resenha dos livros do Burroughs. Bom, por essa época, Burroughs mergulhou então na marginalidade nova-iorquina, assaltando pessoas à mão armada no metrô, vendendo os frutos dos roubos e também vendendo morfina na Times Square. Quem o iniciou na marginalidade, na vida criminosa, foi o Herbert Hank, que era um hipster, né, um marginal, bem mais experiente, que se tornou amigo de Burroughs. Em contrapartida, Burroughs apresentou o Herbert Hank para a turma toda lá de Columbia. O Ginsberg, o Kerouac, o Neil Cassady e companhia, né? Por essa época também, Burroughs conheceu a estudante de jornalismo, Joan Vollmer, e foi o início da relação amorosa entre os dois, mesmo ela sabendo que seu parceiro também se relacionava com homens. E assim eles se casaram, né? A parceria também aconteceu no âmbito literário, né? O Burroughs com a Vollmer criaram algumas peças curtas, né, que acabaram também sendo usadas depois nos livros do Burroughs, né? Foram parceiros nas drogas, tomaram muita droga juntos, né, e foram presos também. Burroughs e Vollmer se mudaram para o Texas, onde compraram uma fazenda de 40 hectares em New Haverly. Hank foi convidado para ir morar com o casal e trabalhar na fazenda com a plantação de maconha, né? Kerouac, Ginsberg e o próprio Neil Cassady sempre apareciam por lá em visita, né? Nas andanças, Kerouac sempre dava uma passada por lá. O casal também teve um filho, né, William Burroughs Jr., nessa mesma época, né? E a ideia da plantação de maconha ela não foi em frente, na verdade foi um fiasco, né? E toda a maconha acabou sendo vendida por apenas $100. Isso porque a polícia já estava vigiando o casal, que acabou se mudando para New Orleans, né? Lá, na nova casa, a polícia vasculhou
então onde eles moravam, né, e foi encontrado um estoque de drogas, né. Graças a um advogado, o casal foi liberado e aconselhado a se mudar para o México, o que eles fizeram imediatamente. No México, então, em 1950, Burroughs estava finalizando o que seria o seu primeiro livro, Junk, sobre a sua experiência com o vício entre Nova York e New Orleans. Escreveu para Ginsberg falando da sua produção literária, só que ainda nessa época, Burroughs não estava convencido de que era um escritor de fato ou de que queria seguir essa carreira, né? Mesmo com o Kerouac no seu pé, né, pedindo aí para o Burroughs se tornar um escritor beat também, né, fazer parte do grupo ali também com essa produção literária. Então, Kerouac sempre pegando no pé do Burroughs para que ele escrevesse. O Burroughs ele se assumirá como escritor da forma mais dolorosa possível pouco tempo depois, né? E foi em 6 de setembro de 1951, durante uma festinha embalada por muita droga e bebida, que William Seward Burroughs acidentalmente matou a sua esposa Joan Vollmer. Ela supostamente estaria duvidando da boa pontaria do marido, por brincadeira, incitando que ele acertasse um copo sobre a sua cabeça, como na história do lendário herói Guilherme Tell, que teria acertado uma flecha, com uma flecha, né, uma maçã que estava sobre a cabeça do seu filho, né? Só que diferente da história do Guilherme Tell, que acertou a flecha na maçã, o Burroughs ele errou o copo que estava sobre a cabeça da Vollmer, né? E acertou a cabeça da sua companheira assim com uma bala fatal, né, da sua pistola calibre 38, matando-a imediatamente, na hora ali, diante dos convidados, né, do pessoal que estava ali na festinha. Então a morte de Joan Vollmer, né, sua esposa e mãe do seu filho, foi um divisor de águas na vida de Burroughs. Um advogado conseguiu tirar Burroughs da cadeia logo, né, de cara assim, por dois motivos muito simples. Primeiro, porque a família ajudou, mais uma vez, com a parte financeira, bancando os gastos com a fiança e subornos que aconteceram também. Segundo, porque, sendo preso no México, foi mais fácil comprar as autoridades locais, já muito corruptas na época. Bom, não poderia ser diferente, né? Com Burroughs completamente chapado de heroína, né? A Joan viciada em benzendrina e que, aliás, ela estava já num estado muito deplorável nos seus últimos dias, né? Por conta do excesso do vício por benzendrina. O assassinato da esposa pesou muito em todo o seu histórico. Foi um adendo importante em meio a tudo que ele já tinha vivido e que vinha então vivendo, né? Suas escolhas, né? Na verdade eram suas escolhas, o seu mergulho na marginalidade, na criminalidade. Todos esses elementos então acabaram construindo ao longo da sua vida uma aura de personalidade transtornada, de escritor marginal e maldito, fora da lei, não apenas pelo seu vício, né, em drogas ou pela sua sexualidade, que na época era considerada então transgressora, ou mesmo por suas obras obscenas, né, consideradas obscenas, mas sobretudo por ter matado a própria esposa. A morte de Joan foi a única coisa que Burroughs não escolheu. As demais coisas foram escolhas suas, né? Foi ele que decidiu entrar e conhecer a marginalidade, a criminalidade. Foi ele que deixou a família, né? Como havia comentado, ele poderia ter uma vida completamente diferente. Veio de uma família rica, mas ele abandonou tudo para fazer essas escolhas, né? E assumiu tudo isso, as consequências e os riscos. Porém, a morte da esposa foi a única coisa que ele não escolheu.
Então foi acidental. Foi um assassinato, um crime, mas aconteceu de forma acidental. Então Burroughs, mais do que qualquer outro Beat, nunca foi vítima de nada, né? Ele veio então da família abastada, aparentemente estruturada, né? Diferente aí como aconteceu com Allen Ginsberg, que ele desde criança teve que enfrentar a doença da mãe, né? A loucura, a Naomi era esquizofrênica. E o Burroughs não, aparentemente então com uma família estruturada, abastada, ele foi sustentado pelos pais e se safou de muitas enrascadas por ajuda da família, seja por causa do envolvimento no assassinato do David Cameron, ou no assassinato então da Joan Vollmer, ou quando chegou no fundo do poço, lá em Tanger, né, de tanto se drogar, ele precisou pedir ajuda dos pais para se internar numa clínica de reabilitação, né? Kerouac, né, por exemplo, ao ser preso pelo envolvimento do assassinato de David Cameron, ele não recebeu ajuda nenhuma do pai, nem apoio moral e muito menos financeiro, né? Não importa se fosse na condição de viciado ou na condição de homossexual ou de assassino, Burroughs nunca foi vítima, nunca se fez de vítima. Louco, perturbado, criminoso, para muitos intragável, talvez tudo isso, né? Mas Burroughs nunca foi considerado como uma vítima de possessão demoníaca. E é dentro dessa visão mais mundana, ou seja, em uma visão materialista, né, o assassinato de Joan Vollmer pela mão de Burroughs pode ser considerado, e é considerado e aceito dentro das explicações judiciais, morais, científicas, no caso sociológicas, psicológicas e psiquiátricas, né? Então tudo se encerra em uma visão materialista, daquilo que pode ser provado cientificamente, né? Judicialmente, socialmente ou psicologicamente. Mas, e se só por um instante considerássemos uma visão além da científica, materialista, né? E é justamente essa questão da possessão demoníaca, então. É isso que nós vamos investigar um pouco mais a fundo. Provavelmente foi a fase então mais dolorida da vida de Burroughs, dor aliás que o acompanhou por toda a vida. Ele escreveu: "Tenho-me obrigado a lembrar do dia em que Joan morreu, da sensação esmagadora de perda e ruína. Descendo a rua, de repente flagrei lágrimas rolando pelo meu rosto." Depois do acontecido, Burroughs então veio para a América do Sul e ficou uns 6 meses na busca do alucinógeno usado em ritos indígenas chamado de Yeji, mais conhecido aqui no Brasil por ayahuasca, que é o santo daime, né, usado aqui na religião da floresta, ali na seita de santo daime, né, que é um chá. E que segundo algumas crenças, né, crenças tribais inclusive, concedia a ayahuasca, o Yeji concedia o poder telepático para quem tomasse do chá, feito do cipó mariri, né, que é a Banisteriopsis caapi, e de um arbusto, a chacrona, a Psychotria viridis, ou de uma videira, a Chagropanga, Diplopteris cabrerana, né? Então todas essas 3 plantas, né, a mariri, a chacrona e a chagropanga, todas elas nativas da floresta amazônica. E o Burroughs esteve então na Amazônia colombiana, né? E essa experiência foi contada no livro Cartas do Yeji, em correspondência com Allen Ginsberg. Mas antes também ela foi relatada no livro Cure, né, que foi escrito em 1952, logo então depois do acontecido, né, da morte da Joan,
Porém, esse livro só viria a ser publicado 3 décadas depois, meados aí da década de 80, porque ele foi considerado na época um livro obsceno e ficou retido na justiça e foi liberado então para publicação na década de 80. Em textos póstumos anexados ao romance Queer, Burroughs traz revelações importantes sobre a causa do assassinato da sua esposa. Segundo Burroughs, foi por um espírito maligno através de uma possessão. Sobre um comentário do pintor e amigo Brian Disney, Burroughs concluiu: o espírito do mal atirou em Joan por ser causa, isto é, para manter uma odiosa ocupação parasitária. Meu conceito de possessão está mais próximo do modelo medieval do que das modernas explicações psicológicas, com sua dogmática insistência de que tais manifestações devem vir de dentro e nunca de fora, como se houvesse uma fronteira clara entre interior e exterior. Falo de uma entidade possessora definida. Essa percepção da existência de uma entidade lhe ocorreu em 1939, pela primeira vez, ao estudar os hieróglifos egípcios, que, segundo Burroughs, os hieróglifos forneceram uma chave para o mecanismo da possessão. Como um vírus, a entidade possessora precisa encontrar uma porta de entrada. Aquela ocasião foi o primeiro claro indício da existência de alguma coisa no meu ser que não era eu e que não estava sob meu controle. Palavras do Burroughs. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que Burroughs não tinha então uma mentalidade materialista, cientificista. Segundo a visão, essa visão materialista, segundo a visão do mundo, essa visão que é vigente até os dias atuais, essa visão científica. Ou seja, o Burroughs ele era lúcido quanto à existência do mundo sobrenatural. Seu interesse pela magia e pelo ocultismo surgiu na infância e o acompanhou por toda a vida. Inclusive, no livro The Cat Inside, O Gato por Dentro, ele escreve o seguinte: o ambiente mágico está sendo intimidado a desaparecer. Não há mais rena verde no Forest Park. Os anjos estão deixando todas as alcovas do mundo inteiro. O ambiente no qual unicórnios, pés grandes e renas verdes existem está cada vez mais ameaçado, como as florestas tropicais e as criaturas que nela vivem e respiram. Quando as florestas são derrubadas para dar lugar a motéis, Hiltons e McDonald's, morre também toda a magia do universo. Então, interessante aqui essa passagem no livro The Cat Inside, O Gato por Dentro. Então, o Burroughs ele não escreve isso como uma licença poética ou como mera ficção ou metáfora. Ele realmente acreditava nisso, no mundo mágico e sobrenatural, renegado e desprezado pela visão materialista do mundo. Então não é à toa em que em toda a sua obra Burroughs denunciaria a manipulação feita pelos governos, pela religião e pela ciência para controlar as consciências das pessoas. Eu falarei também desse assunto ao abordar a obra do Burroughs. O Burroughs ele também comenta sobre a revelação proporcionada por uma visão através do Yage. Então, uma das experiências que ele teve com o Yage, que lhe deu uma visão, ele diz o seguinte: de Paris, lembro-me ainda de um recorte de uma remontagem que fiz. Nuas e cruas lufadas de ódio e azar fizeram errar a mão. E durante anos pensei que a referência ali era a um pico, quando a droga vaza pela lateral da seringa ou do conta-gotas por causa de uma obstrução. Brian Disney indicou qual era o real significado.
o da mão que matou João. Então, nesses textos que ele também comenta, né, sobre uma faca de escoteiro que ele comprou em Quito. E ele descreve essa faca assim de maneira detalhada e com muito apego, né, emotivo desse objeto, né, dessa faca, que eu me lembrei do punhal do Jorge Luiz Borges, né, de uma história que o Borges conta. Havia então um punhal que parecia possuído por uma força maligna e se insinuava para ser usado. O mesmo poderia ser dito da arma que disparou contra João, ou seja, objetos também podem ser alvos de possessão, de imantação maligna, da mesma forma que objetos como talismãs que são imantados com uma força sutil, sobrenatural, exercendo algum tipo de poder sobre a pessoa ou o ambiente, como por exemplo, talismãs de proteção contra mal-olhado, círculos de proteção usados em rituais de magia. Né? No caso, poderíamos considerar a possessão não do corpo inteiro ou da mente, mas de um órgão ou de uma parte do corpo por onde o mal se instalou ou pode, né, então, fazer uso. Né? Pelo raciocínio de Brion, dizem, a mão de Burroughs foi tomada pelo espírito possessor, ou seja, ela tinha vida própria, e pela mesma mão que viria a morte da Joan Vollmer. Também seria usada como instrumento, essa mesma mão seria usada como instrumento para a escrita. Dela surgiriam os livros futuros. Burroughs concluiu então que eu sou forçado à terrível conclusão de que eu nunca teria me tornado um escritor, a não ser pela morte de João. E nunca teria uma compreensão da extensão em que este evento tem motivado e formulado a minha escrita. Eu vivo com a ameaça constante de posse e uma constante necessidade de escapar da posse, da possessão, do controle. Assim, a morte de João trouxe-me em contato com o invasor, a alma suja ou espírito maligno, e manobrou-me para uma longa luta na vida em que não tive escolha a não ser escrever a minha saída dela. Ou seja, a escrita na vida de Burroughs foi uma maneira dele se livrar ou dele se defender desse espírito maligno, desse espírito possessor, de possessão, né? Desse espírito demoníaco que seja. Então, pela mesma mão que foi tomada por esse espírito maligno, que matou a esposa, por essa mesma mão, então, ele viria a escrever os seus livros e a partir da escrita, então, ele conseguiria viver protegido dessa força maligna. Ou seja, em última instância, os livros ou a literatura tornou-se uma espécie de talismã de proteção do William Burroughs, né? A literatura se tornou uma espécie de círculo mágico em que William Burroughs ficaria protegido desse invasor, desse espírito possessor. Bom, pessoal, então, finalizando aqui esse primeiro vídeo, né? Um pouco aí já da biografia do Burroughs, farei aí um próximo vídeo, a segunda parte da biografia do Burroughs, né? Em que eu vou entrar, então, mais detalhes sobre a década de 60, 70, as influências que ele acabou tendo na vida de outros artistas, de outras expressões artísticas. Então ficamos por aqui e eu aguardo vocês então no próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado. E lembrando, né, links abaixo aqui da White People, estampa nova, dessa vez William Burroughs, né, essa camiseta aqui que eu sou apaixonado por ela, Junk. E visita então o site e o perfil no Instagram da White People, né?
com a coleção Biblioteca Selvagem, que é uma parceria aqui com a gente, aqui, né, com o canal. Então, mais uma vez, obrigado. Deixa aí os seus comentários, curtidas, não curtidas, enfim, tá na mão de vocês aí. E até o próximo vídeo. Um abraço.